Muito bem, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Pignon, sou pastor congregacional, mestre em ciências da religião, professor de hebraico bíblico e de exegese do Antigo Testamento no seminário. E para mim é uma grande alegria estar com você também trazendo estudos bíblicos especiais, especialmente para você que é líder da igreja, seja pastor, pastora, um seminarista, seja um líder de célula, professor de escola dominical, enfim. Você tem bastante conteúdo aqui no meu canal, você tem muitos estudos bíblicos, aulas, pregações, enfim, muito material para você aproveitar e dar um upgrade no seu ministério, especialmente com o seu estudo bíblico, né, e pregações também, com muito conteúdo. Então, eu tenho muita alegria em poder estar servindo ao Reino de Deus, trazendo todo esse material. Mas antes de tratarmos, né, do nosso assunto de hoje, que você, por certo, viu no título do nosso episódio, eu quero convidar você a conhecer as minhas obras. Eu tenho vários livros escritos. Eu tenho, por exemplo, um comentário bastante robusto sobre o Salmo 23, totalmente baseado na língua hebraica. E também tenho um comentário do Salmo 91, também totalmente comentado na Bíblia hebraica, com uma diagramação extraordinária, muito bonito, e você vai gostar muito desse material. Então, se você gosta do Salmo 23 e do Salmo 91, esses livros são para você. Também quero oferecer a você o meu mais recente livro, que é o comentário do livro de Jó, tá bom? Não é um comentário palavra por palavra, versículo por versículo, mas é um comentário dos temas mais importantes e intrigantes do livro de Jó. Então, além do sofrimento, é um livro que eu quero convidar você a conhecer, para que você possa, então, ter uma leitura muito mais aprofundada sobre o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, e é um livro muito intrigante também. Claro que o tema principal é o sofrimento dos justos, e trato bastante, então, desse tema nesse meu comentário do livro de Jó, tá bom? Muito bem, agora eu quero tratar com você sobre o título do nosso episódio, que é o nosso estudo bíblico especial sobre o pecadinho e o pecadão. É um tema bastante recorrente, né? As pessoas me perguntam muito, e as pessoas geralmente têm uma opinião sobre esse tema sem que de fato tenha feito uma investigação bíblica que seja satisfatória, né, para poder determinar a opinião que as pessoas têm sobre esse tema. Então vamos tratar hoje sobre o pecadinho e o pecadão. O tema do pecado e também das suas consequências tem sido amplamente discutido na teologia cristã. Um dos questionamentos recorrentes é esse aqui, ó. Será que existe diferença entre pecados menores e maiores? Ou todos os pecados são igualmente graves aos olhos de Deus? Bom, este estudo buscará explorar essa questão à luz das Escrituras, utilizando termos das línguas originais e bases bíblico-teológicas para responder às dúvidas e equívocos comuns sobre este assunto, tá bom? Então, se você tem dúvida, o momento é esse. Você vai poder agora estar tirando as suas dúvidas sobre o que a Bíblia realmente ensina sobre a questão do pecadinho e do pecadão. Será que para Deus existe diferença ou não? Não é? E, geralmente as pessoas dizem que não, mas vamos ver aqui o que realmente a Bíblia nos ensina. Então vamos tratar aqui do primeiro tópico do nosso estudo, que é sob o título Existe gradação de pecados na Bíblia? Muitas pessoas acreditam que não há diferença entre pecados, ou seja, todos seriam igualmente graves diante de Deus. Mas a pergunta que deve ser feita é a seguinte: a Bíblia realmente apresenta uma gradação de pecados?
Bom, a resposta bíblica é que sim. A Bíblia realmente diferencia entre pecados menores e maiores, e ela faz isso de modo muito claro, muito objetivo também. Por exemplo, você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 11, onde você vai ver o quanto a Bíblia realmente ensina essa questão. Quando Jesus disse a Pilatos o seguinte: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti cometeu pecado maior. Veja só em João 19, versículo 11, aqui na versão da Nova Almeida atualizada, e você vai perceber que Jesus usa o termo grego meizona hamartia. Meizona hamartia é uma expressão grega que significa pecado maior. Ora, de um modo muito lógico, se há um pecado maior, há também pecados menores. E Jesus fala claramente, só nesse primeiro versículo que estamos abordando aqui, sobre essa questão da gradação de pecados, não é? Então, tudo isso é uma indicação clara de que há diferença em graus de pecados, e por isso precisamos levar em conta essa informação que o próprio Senhor Jesus nos deu, e no original grego, né, nós podemos perceber que não há nenhuma sombra de dúvidas sobre isso. Além disso, a própria lei do Antigo Testamento, ela já distinguia entre pecados menores e maiores, em termos de punições, como veremos mais adiante também. Assim, podemos afirmar que há pecados que causam uma maior tristeza a Deus, e há outros que são considerados de menor gravidade. Mas o importante é que qualquer pecado, independentemente da sua magnitude, nos separa, sim, de Deus. E você pode ver isso claramente no texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2. O texto que diz o seguinte: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Veja, né, como esse texto fala claramente, então, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, tá bom? E, então, qualquer tipo de iniquidade faz esse tipo de separação, né? Nos separa de Deus. Mas a questão é, que nós estamos debatendo aqui, que nós estamos estudando aqui, é que, de fato, o texto bíblico diz que há diferenciação de pecados que são mais graves em comparação com outros que são menos graves. Vamos ver agora o segundo tópico do nosso estudo bíblico, que vai nos trazer informações sobre a definição bíblico-teológica de pecado, e você precisa agora prestar atenção. Bom, a palavra mais comum para pecado no Antigo Testamento é ratá, que significa literalmente errar o alvo, como você pode conferir em Juízes, capítulo 20, versículo 16, que diz o seguinte: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Não é? Então, aqui, essa questão interessante aqui de acertar sem nunca errar, aqui é uma referência a ratá no Antigo Testamento, né, que fala sobre essa questão do pecado, errar o alvo, né? Errar o alvo é o pecado. Já no Novo Testamento, o termo grego para pecado é hamartia, que também carrega a ideia de falhar ou desviar-se do caminho correto, o que é bem interessante também você perceber que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos então uma referência ao pecado como o erro, o errar o alvo estabelecido por Deus, né? Então, de uma perspectiva teológica, pecado é qualquer ação, pensamento ou desejo que contraria a natureza e a vontade de Deus.
Isso é muito importante você perceber, porque o maior afrontado pelos nossos pecados é o próprio Deus. O que é muito importante você perceber, então, essa verdade bíblica, para que você entenda como, de fato, a Bíblia trata a questão do pecado humano. Veja, por exemplo, em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que nos ensina o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então veja que pecado, além de errar o alvo, também ele pode ser definido como transgressão da lei. E a Bíblia é muito pródiga também em mostrar o quanto é importante estarmos buscando a aprovação de Deus mediante a obediência às suas leis, tá bom? Mesmo nós cristãos não estamos isentos de precisar obedecer à lei de Deus. Nós precisamos, na verdade, estarmos atentos a tudo o que o Senhor deseja que nós estejamos, então, praticando. Dessa forma, o pecado é uma violação da ordem divina. Então, uma quebra do relacionamento com Deus e uma rebelião contra a sua santidade. Esse pecado, o pecado corrompe a natureza humana e traz consequências tanto no presente quanto também na eternidade. A essência do pecado não está apenas em seus atos externos, mas em um coração inclinado ao mal, conforme a advertência dada por Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 7, que diz o seguinte: o Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui, então, temos uma verdade muito clara, muito objetiva e muito séria também, que o Senhor tem um padrão de julgamento que está no nível de perfeição, e nós não temos esse nível de perfeição. Então, quando julgamos alguém, e esse pode inclusive ser o tema de mais um episódio de nossos estudos aqui sobre a questão do julgamento humano, né? Porque existe ainda toda uma compreensão também fora da Bíblia com respeito de que o ser humano não pode julgar ninguém. Será que a Bíblia realmente ensina isso? A gente pode observar isso num outro episódio. Mas a questão é que o Senhor tem um padrão de julgamento perfeito e nós não temos esse padrão. Isso quer dizer, então, que o modo como Deus nos julga é diferente do modo como nós julgamos o nosso próximo. Tá legal? Então é importante você perceber que sim, há tipos de pecado que trazem mais afronta ao coração de Deus, enquanto há outros tipos de pecado que trazem menos afronta ao coração do Senhor. Então, por isso, nós podemos agora avançar para o tópico 3 do nosso estudo de hoje, quando vamos falar sobre a punição correspondente aos tipos de pecados no Antigo Testamento. E essa é uma temática muito recorrente. Então, preste atenção agora no novo tópico, o tópico 3, sobre a punição aos pecados do Antigo Testamento. O Antigo Testamento enfatiza a justiça retributiva. Aliás, eu faço um comentário bastante extensivo sobre a justiça retributiva no meu livro sobre Jó, o livro Além do Sofrimento. E você pode estudar ali com muito mais propriedade e muito mais abrangência. Mas então, o Antigo Testamento enfatiza a justiça retributiva, onde a punição está diretamente relacionada à gravidade do pecado. O princípio do talião, que é a justiça retributiva proporcional, aparece em passagens como o texto de Êxodo, capítulo 21, versículo 24. O texto diz o seguinte: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esse princípio demonstra que os pecados não são todos iguais, mas cada um recebe uma punição proporcional ao dano causado. Nesse caso aqui, tanto ao dano causado contra alguém, contra outro ser humano,
contra o próximo, né? Quanto também o dano causado ao próprio Senhor, porque a diferenciação do tipo de sacrifício que era feito para poder aplacar a ira de Deus, inclusive contra os pecados, né, do povo de Deus no Antigo Testamento. Você pode perceber um exemplo interessante em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. E nesse texto a gente lê o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então você percebe aqui que, de um modo muito poético, o autor de Provérbios, que nós queremos ser Salomão, na sua idade madura, ele então faz essa coletânea de provérbios populares e traz aqui esse suprassumo da sabedoria antiga, mostrando para nós que há uma gradação de coisas que o Senhor aborrece e essa última o Senhor abomina. É claro que não dá para levar esse versículo aqui totalmente ao pé da letra, porque aqui nós temos uma espécie de licença poética antiga, porque aqui há uma técnica de você ir do menor para o maior, não é? Então, se Deus odeia os menores, ele abomina quanto mais o maior, não é? E é interessante que o texto aqui se refere às mentiras, aquele que semeia contenda entre irmãos, esse é o alvo da abominação maior de Deus, né? Então é interessante você perceber o quanto a gente pode levar em conta também essas questões no que diz respeito ao modo como Deus julga diferente de nós, porque ele tem o seu próprio padrão perfeito para julgamento. Bom, a expressão a alma abomina, que aparece aqui no texto, em hebraico, é a palavra nefshu shoketz. Essa expressão se refere, então, à repugnância extrema de Deus por esses pecados que são apresentados aqui, e inclui tanto a atitude do coração quanto ações práticas também. Porque tanto o amor, no sentido bíblico, ele precisa ser encarado, ser percebido como um aspecto muito prático, né, de ações práticas de amor, quanto também a abominação, quanto também o ódio, né, ele também é vinculado a ações práticas, tá bom? Esse é o jeito bíblico de compreender e também nos fazer entender esses sentimentos. Então, este princípio de punição proporcional é um reflexo de como Deus vê o pecado. Alguns pecados são mais graves do que outros. Mesmo assim, todos os pecados são transgressões contra a sua santidade. Então, sem arrependimento, conduzem à morte espiritual, como está aqui no texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que diz o seguinte: Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. E então, Deus perdoa aqueles que se arrependem. É inclusive uma frase muito comum que eu costumo dizer, que Deus não perdoa qualquer um. Deus só perdoa quem se arrepende. E aqueles que passaram a vida inteira sem arrependimentos, sem se consertarem diante do Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esses vão passar toda a sua eternidade experimentando essa distância de Deus que tanto desejaram aqui na terra. Então, essa situação de sofrimento, que é uma realidade eterna, esse sofrimento eterno, ele então vai perdurar sem que haja alívio para a pessoa que está no momento de receber o juízo divino, o juízo final no caso, sem que houvesse tido arrependimento ao longo da sua vida. Bom, então estamos prontos para o próximo tópico do nosso estudo,
que é o tópico 4. Ele é intitulado O Novo Testamento e o Princípio da Lei da Semeadura. Esse é o modo como, de fato, o Novo Testamento traz essas questões do pecado e a gradação deles. O Novo Testamento enfatiza o princípio da lei da semeadura, que postula que aquilo que semeamos em nossas vidas, colheremos em consequência daquilo que semeamos, não é? Observe aqui como diz, Paulo fala claramente sobre isso, em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. O apóstolo Paulo afirma o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse texto ele é muito importante porque ele fala para nós justamente sobre essa questão da semeadura, da lei da semeadura. E precisamos então prestar atenção a ela, porque ela não apenas está presente também no Antigo Testamento, naquela teologia da retribuição, como também ela é resgatada aqui na cosmovisão do Novo Testamento, em que Paulo faz a defesa da lei da semeadura e da colheita. Então, isso significa que nossas ações terão consequências diretas e pecados maiores trarão maiores julgamentos também, por causa da lei da colheita, né, da semeadura e da colheita. Então, em João capítulo 19, versículo 11, Jesus disse a Pilatos, né, como nós já vimos, quem me entregou a ti cometeu pecado maior. Então, retomando aqui esse versículo, percebemos que, de fato, Jesus usa a expressão maior aqui, meison, no grego, para poder demonstrar o quanto o pecado tem gradação. E dependendo do tipo de pecado que nós cometemos, nós podemos entristecer mais ou menos o coração de Deus. Até o ponto, é claro, de apagarmos a própria ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que o texto bíblico também diz que não devemos extinguir a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Mas voltando aqui ao texto de João, capítulo 19, versículo 11, a gente vai perceber que Jesus reconhece que alguns pecados então carregam maior gravidade do que outros. É importante você então retomar esse conhecimento e jamais se esquecer, para que você possa de fato ensinar a Bíblia de modo correto na sua igreja para aqueles que seguem você como líder, tá bom? Outra questão também que surge no Novo Testamento é sobre o pecado imperdoável. Sim, nós sempre tivemos conhecimento do pecado imperdoável, mas, de um modo geral, a gente nunca faz a ligação para perceber que se há um pecado imperdoável, ele tem gravidade maior, enquanto que outros pecados têm gravidade menor em comparação a esse pecado imperdoável. Veja lá em Mateus capítulo 12, versículo 32, onde Jesus afirma o seguinte: Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem também no vindouro. Então perceba que esse é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Este versículo indica que esse pecado imperdoável, o de blasfemar contra o Espírito Santo, ele jamais será perdoado, nem mesmo no mundo vindouro, nem mesmo na eternidade. Então, é um tipo de pecado que a pessoa vai levar para o túmulo em todas as suas consequências eternas, tá bom? Então, o fato aqui é que não devemos blasfemar contra o Espírito Santo, mas devemos, na verdade, levar a sério a nossa vida espiritual diante do Senhor, tá bom? Outro texto também que fala sobre essa questão está em 1 de João, capítulo 5, de 16 a 17. Então, a primeira epístola de João, nesses versículos aqui do capítulo 5, falam para nós uma coisa muito interessante. João distingue entre pecados que levam à morte
e pecados que não levam à morte. Olha só, também há aqui gradação de pecados, inclusive no que diz respeito às suas consequências. O texto diz o seguinte: se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Então, olha que interessante, né? Ele diz aqui que toda injustiça, de um modo geral, é pecado. Mas há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Então, está muito claro aqui para a gente perceber o quanto há gradação, sim, de pecado. E isso envolve, é claro, a consequência também de um pecado maior, a consequência é maior, não é? E não apenas a questão de consequência de pecado maior ou menor, enquanto que o pecado é tudo igual. Não é. Essa é uma visão errada. A Bíblia não revela isso. A Bíblia diz que há, sim, pecado que tem mais gravidade e menos gravidade perante o Senhor, perante o coração do próprio Deus. Ele é o maior afrontado pelos nossos pecados. Então, quem define se há uma afronta maior ou menor é o próprio Deus. E então a gente precisa perceber que não apenas a afronta maior ou menor, mas quanto também as consequências que nós vamos pagar sobre o pecado, seja ele grande ou seja ele pequeno. O Novo Testamento, portanto, reforça a ideia de que existem diferentes graus de pecado e que, em última instância, cada pessoa será julgada conforme as suas obras também. Você pode conferir isso em Romanos, no capítulo 2, versículo 6, e também no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vamos ler primeiro Romanos, capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aqui, é claro, não está em jogo a salvação, porque a salvação nós sabemos que não vem pelas obras, tá bom? As obras humanas. Se você desejar, pelo menos, perceber que há algum nível de obra aplicada à salvação, é a obra de Cristo apenas, tá bom? A obra perfeita do Cordeiro de Deus que traz salvação a nós. E nós recebemos a salvação pela graça e não pelas obras, como Paulo também já nos ensinou em Efésios, capítulo 2. Agora veja aqui o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que fala o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então, a questão aqui dos galardões, o acréscimo de galardões ou a perda de galardões tem a ver sim com obras, tá bom? Então, se o parâmetro para o galardão tem uma gradação, tem uma diferenciação dos galardões, eu até arrisco a dizer que, por uma questão de comparação, é possível também que haja gradação de sofrimento na eternidade. Então, a pessoa que, infelizmente, vai para a eternidade para o sofrimento eterno, ele pode receber maior ou menor sofrimento de acordo com aquilo que ele fez ao longo da sua vida, tá bom? Isso traz conforto, essa ideia traz conforto, porque eu posso perceber que aqueles que realmente se dedicaram à impiedade, como, por exemplo, Adolf Hitler, né, que é o maior exemplo que nós podemos ter, e outros também terroristas hoje em dia, que matam por prazer, matam com requinte de crueldade, o quinhão deles na eternidade é um quinhão de maior sofrimento, enquanto que aqueles que fizeram menores atrocidades ou não fizeram atrocidade nenhuma, também vão sofrer por estarem no inferno, né? Mas terão um nível inferior de sofrimento, pelo menos é como eu acredito. Então, estamos prontos para avançarmos para o tópico 5, que é praticamente o último tópico do nosso estudo de hoje, tá bom? O tópico 5 tem como título a incompreensão sobre a gradação dos pecados. E é importante você, então, prestar atenção a esse último tópico do nosso estudo de hoje.
Muitas pessoas afirmam erroneamente que não existe gradação de pecados na Bíblia. Essa visão equivocada pode ocorrer por dois motivos principais. O primeiro deles é a incompreensão da natureza do perdão divino propriamente dito. Então, Deus perdoa qualquer pecado, desde que haja arrependimento sincero das pessoas, que pecaram contra Deus. Isso, no entanto, não significa que todos os pecados são iguais em termos de gravidade. A graça de Deus é suficientemente ampla para perdoar os pecados mais graves, mas isso não anula a realidade de que alguns pecados são mais ofensivos do que os outros, tá bom? E a tal ponto que há esse pecado imperdoável em que a graça de Deus não alcança. Veja o nível, em que esse pecado está classificado. A segunda questão também, o segundo provável motivo pelo qual as pessoas erram em perceber que essa é uma doutrina bíblica, a doutrina da gradação de pecados, é a incompreensão das consequências dos pecados em si. Então, embora Deus esteja disposto a perdoar, as consequências dos pecados vêm sempre na proporção exata da gravidade do pecado cometido. Assim, o pecado tem consequências temporais e até eternas. E esses efeitos variam conforme a gravidade do pecado. Não é? Então, você vê sempre a consequência vindo na proporção do tipo de gravidade do pecado cometido. Tá legal? Esse, então, é o princípio bíblico e nós vamos agora chegar à conclusão do nosso estudo, que vai realmente trazer um resumo aqui para que você entenda e jamais se esqueça do que de fato a Bíblia ensina sobre esse assunto. Então, diante de toda a análise bíblica, podemos concluir que a Bíblia ensina a realidade de uma gradação entre pecados. Alguns são mais graves e carregam maiores consequências, tanto temporais quanto também eternas. No entanto, todos os pecados, sejam grandes ou pequenos, requerem arrependimento e nos afastam de Deus. Não devemos minimizar os chamados pecadinhos, pois eles também corrompem a alma. Ao mesmo tempo, devemos estar cientes de que pecados graves, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, podem ter consequências eternas e irreversíveis. Assim, a ênfase bíblica é que a justiça de Deus é perfeita e ele julgará cada pessoa de acordo com as suas ações, conforme a gravidade dos seus pecados. Tá legal? Então, esse é o nosso estudo. Espero que tenha sido de proveito para a sua vida. E se você se organizar para apresentar esse estudo também na sua igreja, se você for líder, professor, enfim, você pode ser muito abençoado também e abençoar muitas vidas através desse estudo bíblico aplicado na sua realidade eclesiástica. Então, é uma alegria para mim poder ter contribuído de alguma forma para a sua liderança. E não se esqueça, se você está me assistindo, seja por um agregador de podcast, seja no YouTube, enfim, de alguma forma, se você está me assistindo, conheça-me nas redes sociais. Eu tenho tanto o canal do YouTube, quanto também tenho Facebook, Instagram, eu tenho Twitter, que é o antigo Twitter, que na verdade hoje é o X. Eu estou presente também em várias redes sociais. Você pode me achar e conhecer o meu material. Se você quiser fazer contato comigo, o meu WhatsApp é 021 998 585402. 021 998 585402. Espero que você faça contato para conhecer todas as minhas obras e, quem sabe, também ampliar ainda mais o conhecimento, o seu próprio e também da sua igreja, tá bom? É uma grande alegria estar com você, que Deus abençoe você e os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.